Então tá, então vamos lá? Bora! Estou aqui, o meu convidado hoje é o senhor Marco Flávio, proprietário do ATA Granja Viana, formado em Marketing, Finanças e Letras. É isso, senhor Marco? Exatamente. Faixa preta, terceiro Dan, em Taekwondo, mestre em Aikido e Aido, e pai do Gabriel, 20 anos. E mestre também do meu filho, Lourenço Né? Vital, exatamente. Há 5 anos, seu Marco? Há 5 anos. Tenho o Há prazer 5 de anos. ser o professor dele há 5 anos. Ele mais ensina a gente do que eu ensino ele, né? É. A criança ensina a gente, né? Pois é, Isso que é legal. a criança ensina a gente. Fez 9 anos, então a gente vai agora para 5 anos de Taekwondo. Seu Marco, antes de eu iniciar esse nosso bate-papo relacionado à infância e esporte, eu gostaria de saber do senhor por que o Taekwondo? Por que o senhor escolheu o Taekwondo? Interessante, né? Essa foi uma excelente pergunta. Todos me perguntam isso, né? Falam assim, pô, você é mestre em Aikido e Aido, por que o Taekwondo, né? O Taekwondo foi o que conquistou meu filho. Eu pratico artes marciais desde os 8 anos, né? Meu pai era ser estudante de karatê Shotokan, então eu tinha contato com as artes marciais, com a disciplina da arte marcial desde os 8 anos de idade. Tinha um exemplo ali do meu pai, né? E com o tempo, quando eu falei assim, poxa, eu quero levar tudo que eu conquistei foi de acordo com o que meu pai me ensinava, né? A forma de acordar, a forma de se posicionar, a forma de acreditar nas coisas, a forma de não desistir jamais, ver as dificuldades como oportunidades. Eu falei assim, caramba, eu quero levar isso para a minha vida inteira, né? Porque se eu estava na escola, eu sempre fui um atleta. Eu fui atleta de natação, fui atleta de voleibol profissional, e eu sempre levava as artes marciais para a quadra, para a piscina. Quando eu entrava na piscina, assim, eu vou conseguir, eu vou chegar lá. Na hora do jogo, podia ter a situação mais difícil entre um adversário e outro, assim, eu vou conseguir, eu vou buscar uma oportunidade. Eu sempre levava as artes marciais. Assim, poxa, quando eu casar e ter um filho, eu vou querer que meu filho siga esse caminho também. Ele tem uma visão diferente da vida. Só que santo de casa não faz milagre, né? Então, eu já fazia artes marciais, eu estava me tornando praticamente mestre em Aikido, eu tentei de tudo levar meu filho para o Aikido. E aí é interessante, né, que não é a escola, não é a arte, e sim as pessoas, né? Talvez naquele momento que meu filho estava para entrar na arte marcial, ele não, por ser uma criança ainda que tinha receio de aprender um novo, meu filho era muito tímido. Eu queria levar Luciano ele para artes marciais, ele sofria muito bullying por ser muito bonzinho, ele era muito tímido, a voz dele era muito baixa, nem parece que ele é hoje, né? Então, então a pessoa que estava dando aula para ele não conseguia identificar a necessidade dele. E aí, ao invés dele gostar da arte marcial, ele se distanciou da arte marcial. Caramba, fez o efeito reverso, né? Então, aí, um dia, ele estava passando na rua, viu o taekwondo, se apaixonou por taekwondo. O mestre, como você conhece, ele soube trazê-lo para dentro da escola e ensiná-lo da forma adequada. Ele apaixonou por taekwondo e aí eu comecei a observar. E me apaixonei também. E vi que o taekwondo, né, isso que é interessante, né? É uma arte, né? O do é caminho, né? Qualquer arte marcial, aikido, judô, taekwondo, o do é o caminho. E o caminho do taekwondo é o caminho das mãos e dos pés. Tai, pé, mão, mão. Então, taekwondo, o caminho dos pés e das mãos. E por que das mãos e dos pés? O que faz a gente movimentar, Luciano? Os pés. O que faz a gente construir, agir? As mãos. Então, Uau! através da disciplina física, você começa a condicionar o corpo para atingir o quê? A mente.
E quando você domina essa mente, você domina todas aquelas fraquezas que impedem você movimentar pelos pés e agir pelas mãos. Então, assim, isso é fantástico. Isso é fantástico. Você vai aprender através de uma defesa pessoal, através de catarse, através da luta, através da habilidade de armas, como dominar a mente e tirar tudo aquilo que muitas vezes prejudica o quê? Caminharmos para frente. Então, assim, você vê que quando as pessoas têm dificuldade, elas não recuam, elas vão nas pernas, elas recuam. Se elas querem construir, elas vão mexer o quê? Com as mãos. Então, a partir do momento que você domina isso, essa arte das mãos, você tem um caminho a seguir. E por isso que eu escolhi o taekwondo. Eu falei assim, cara, sensacional, sensacional essa história, seu Marco. e assim, Muito eu falei, bom. já pensou a gente conseguir colocar que as crianças consigam entender isso, que através do movimento elas possam desenvolver e pode resgatar fundamentos que muitas vezes estão esquecidos na sociedade. Né? E assim acabar mostrando o seu verdadeiro potencial, né? Aproveitando isso, esse gancho, eu gostaria de saber do senhor o teu olhar, a sua definição para criança e esporte. Nossa, criança, né? Para mim, a criança é a semente, né? É muito interessante. A criança é o começo de tudo, né? Muitos adultos esquecem que um dia eles foram criança, né? E dentro do taekwondo, né, quando nós iniciamos, nós recebemos o quê? Uma faixa branca. É o início de tudo, é a semente, né? Então eu comparo a criança como a semente, como limpa e pura, sem conhecimento nenhum. Essa é a grande oportunidade para que ela o quê? Adquira, né? Ela cresça, né? E é interessante, né? Qual que é o símbolo nosso no taekwondo? É um pinheiro, né? Quando você já plantou alguma vez uma semente de pinheiro, demora Não. um ano para sair o brotinho. Aí você fala assim, caramba, deve ter acontecido alguma coisa aqui, não vai nascer. Não, ao contrário, se você cava o buraco, a raiz está enorme, então ela está criando a estrutura. Ela está criando a estrutura, porque quando ela fundação. Exatamente, a fundação. É isso que a criança é. A criança é esse início. E se você aproveita nesse momento, né, para construir e solidificar todos os conceitos que ela precisa aprender na infância, ela vai se tornar um adulto fantástico. Qual a melhor posição e qual a melhor opção para que você tenha, para que ela possa se estruturar? O esporte. Não tem outra. Não tem outro mecanismo que possa despertar. Por quê? O esporte, não sei se você sabe, Luciano, saiu uma pesquisa, porque todos os seres humanos e as crianças procuram o quê na vida? Ser felizes, né? Todo mundo procura ser feliz. E o exemplo de felicidade, naturalidade, está onde? Na criança, que a criança é natural. Ela vai te falar, ela vai te expressar da melhor forma possível, né? Saiu uma pesquisa recentemente, né, que quando a gente tem um número de cortisol no corpo, é porque a gente está muito estressado, a gente está com energias muito baixas. A partir do momento que a gente tem a ausência dessa substância no nosso organismo, nós estamos muito felizes. E sabe quando é que as pessoas estão mais felizes? Quando somos crianças? Não, quando elas estão aprendendo. Quando elas estão aprendendo. Olha isso, que isso máximo. É muito legal. Isso é uma pesquisa, são 2 motivos. Quando você está aprendendo, né? Você já viu quando uma criança aprende? Ela olha para você assim, buscando o quê? O reconhecimento. E ela fica tão feliz, ela fala, caramba, eu consegui! Realmente eu consegui. Ela está em plena felicidade. E o segundo momento em que a pessoa pega a felicidade plena é quando ela se autodesafia. Por exemplo, os atletas que estão sempre buscando novos recordes. Eles não estão buscando novos recordes em relação a uma outra pessoa, eles estão buscando recordes em relação a eles mesmos. Então, ele tenta bater o próprio recorde dele. Então, ele tem plena felicidade quando acontece isso. Mas a primeira opção é muito importante para a gente.
porque ela associa ao esporte muito bem. A criança, quando que ela é uma semente, ela está aprendendo, ela está buscando essa felicidade o tempo inteiro, quando ela conquista. Então, ela está o tempo inteiro. Essa é a oportunidade. Então, assim, a relação criança e esporte é muito forte, porque no esporte você tem a oportunidade de aprender todos os dias. E assim, ó, não é repetitivo. Muitas vezes, quando é repetitivo, é porque você tem que repetir o movimento, mas não o que esse movimento vai lhe causar, né? É um aprendizado isso, né? Então, criança, para mim, é a semente, né? É o começo de tudo, né? E quando você começa, né, você está o quê? Se enraizando, se estruturando, e o esporte vem para o quê? Agregar, né? Para dar o suporte para você o quê? Crescer, né? Um é aliado ao outro, um tem que ser a base do outro, né? Um cresce junto com o outro, né? Que demais, Marco. Que demais. Eu estou aqui anotando porque eu estou como aluno, viu? Estou anotando tudo aqui. Aproveitando, me diz o seguinte: o que o senhor, quais são os três principais ganhos na vida da criança de 5 a 10 anos? Meu filho se encaixa nesses, né? Que ele começou bem cedo, com 5 anos, vivenciando essa experiência do esporte. E aí o senhor pode trazer para a realidade do senhor, que é o taekwondo mesmo. Quais são os três principais ganhos fazendo o taekwondo? Olha, E generalizando de uma certa maneira para os esportes também, né? Não, e essa pergunta é fantástica, né? Porque, Luciano, assim, primeira coisa, né? As crianças já estão começando a entender, né, que elas, né, já vêm prontas. Todos nós já viemos prontos. Nós temos todas as condições para fazer qualquer coisa na vida. Qualquer coisa mesmo. Aí a pergunta fala assim, por que muitos não fazem? Depende do grau de comprometimento em acreditar neles mesmos, né? E quando ele acredita nele mesmo, né, você consegue ter inúmeros benefícios com o esporte, independente do tipo de esporte, né? Quando você vem para o taekwondo, o que a gente trabalha, né? A gente tem essa, deixa eu ver se você consegue ver. Aqui tem uma estrela, né? Aqui é a estrela de 8 pontas, que é o símbolo do taoísmo, né? Então, o taoísmo usa o quê? Os elementos da natureza, né? Terra, ar, fogo, ar, éter. Mas como é que a gente usa isso com as crianças? Através das cores das faixas, né? Então, cada faixa que ele conquista tem um significado. E esse significado, né, é para ele atingir o centro. Não sei se dá para você ver. O centro, a bolinha do centro, tá? A bolinha do centro. A bolinha do centro é o quê? Humildade e equilíbrio. Quando a criança consegue entender isso, que tudo que ele está trabalhando, lapidando, né, ele vai chegar lá na frente e conseguir a humildade e equilíbrio, né, ele está pronto para ser um faixa preta. Por quê? No faixa preta é o começo da sabedoria. Ele vai começar a utilizar todo o conhecimento que ele adquiriu, mas ele precisa ser humilde e ter equilíbrio suficiente, porque com humildade ele vai conseguir pensar e raciocinar que ele necessita perguntar, ele necessita saber perder, ele tem que utilizar muitas vezes as derrotas como um aprendizado. E na vida nunca nós vamos estar recebendo sim, nós temos o não, mas o sim vai ser conquistado, né? E como é que a Sim, gente é uma faz? conquista, né? Eu também acredito muito nisso, que o sim é uma conquista. Exatamente, você tem que ter essa base, né? Então, os grandes ganhos, além de ser fitness, né, defesa pessoal e a autoconfiança, né, acho que são os três principais, né? Você trabalha o corpo, você trabalha a mente através do corpo, para você chegar. E quando você trabalha a mente e o corpo, você conquista o quê? A autoconfiança. Né? Então, você tem. São os três pilares principais, né, da arte marcial. Né? A arte marcial, no taekwondo, é a arte que trabalha
a mente e o corpo. Mas quando você trabalha o corpo para atingir a mente, você tem o que é autoconfiança, né? Certo. Então, Então o primeiro ganho seria o quê? Confiança, segundo, humildade e equilíbrio. Isso, as três principais que eu acho, né? Primeiro é a parte do corpo, né? O fitness, né? Certo. Que é o corpo. Segundo, a defesa pessoal, que é a mente. Quando você atinge mente e corpo, você gera o quê? A autoconfiança, que seria o terceiro, né? Mas para Certo. isso tudo acontecer, né? Você tem que trabalhar os pilares, né? Da humildade para gerar o equilíbrio disso tudo, né? Aí quando você chega lá na frente, aí sim, você vai trabalhar a sabedoria, né? Você vai começar a resgatar os principais valores que muitas vezes a sociedade está esquecida, né? Que é a disciplina, o respeito, a perseverança, o autocontrole, a liderança, dedicação, motivação, né? Certo. Tudo Bom, isso vai entrando, né? Sr. Marco, o senhor falou sobre o que a sociedade está esquecendo, né, esses valores. Bom, de geração para geração a gente vem percebendo uma mudança muito grande. Então, antigamente, gerações atrás, era muito comum caminhar, correr, levantar, carregar, empurrar, puxar, cavar, semear, colher, dançar, pular, escalar, enfim, o mundo mudou, a gente vem mudando também. No olhar do senhor, o senhor acha que o mundo parou de se movimentar? Com certeza. O mundo está se movimentando através da tecnologia, né? Por exemplo, tudo isso que você falou fez parte da nossa infância. A gente pulava corda, a gente jogava bola, subia em árvore, né? E com isso a gente foi criando o quê? Habilidades, né? Hoje você vê que as crianças não conseguem pular corda, não conseguem saltar, muitas não têm contato com a natureza, nunca não sabem nem o que é escalar, o que é fazer uma caminhada, dificuldade para andar de bicicleta, né? Porque hoje a tecnologia veio para nos ajudar, mas distanciou as crianças Muito. do contato físico, o olho no olho, né? Você vê que as crianças muitas vezes, né, elas têm uma realidade diferente, elas querem tudo para ontem ou para hoje. Por quê? Hoje você vai no seu celular, no seu tablet, no seu smartphone, você quer saber sobre medicina, né? Você vai lá no Google, te dá inúmeras informações, né? Ou então eles querem, por exemplo, está muito na moda agora os jogos de luta, né? Então eles vão lá, tem tudo ali. Para que eles vão querer praticar alguma coisa se a realidade virtual projeta eles naquele momento, principalmente quando eles têm os óculos 4D, né? Aonde eles se interagem como se eles estivessem no jogo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver, por exemplo, várias crianças, quando estão lá no tatame, começam a fazer movimentos. Aí eu falo assim, onde você aprendeu esse movimento, né? E muitas vezes aquele movimento não condiz com a realidade, não vai fazer com que ele defenda na rua, né? Aí você, não, E mas também eu não vi. condiz com a realidade atual dele, física, né? Com a idade Exatamente. dele, né? Ele não tem Não, maturidade ainda para aprender aquele movimento, né? exatamente. A idade, maturidade, e muitas vezes aquele movimento é um demo, né? Um demo quer dizer, ele só é utilizado virtualmente, mas na realidade, se ele for precisar se defender, ele não vai conseguir defender. Aí quando você pergunta, não, no jogo tal, a gente consegue fazer esses movimentos. Então essa realidade está muito distante, né? A criança, né? Ela se distanciou muito do viver no dia a dia, né? Eu lembro que eu tinha um mestre, né, que falava assim comigo, né? São suas decisões e não suas condições que determinam o seu destino, né? Isso é muito interessante porque Calma aí. Repete de novo, quiser, eu vou anotar. Calma aí. Fala aí. São suas. decisões e não suas condições que determinam o seu destino, né? Então a gente vê muito hoje o que as condições, né?
a condição de estar em algum lugar, em fazer uma coisa, não as decisões, né? Muitas vezes, quem define hoje para as maior parte das decisões são os pais, né? Os pais estão direcionando, tentando direcionar os seus filhos, né? E mesmo assim, não dando as condições corretas, né? Então, essa frase é muito forte por causa disso, né? Porque um está muito distante do outro hoje, né? A gente vê hoje as crianças muito diferentes, e é interessante, a pandemia, né, que nós estamos vivenciando, fez com que muitos valorizassem isso, porque Sim. passaram o quê? Ficar vivenciando em casa, né? E começaram a sentir falta de quê? De exercitar mesmo, locomover, passear, sair pela natureza, né? Isso eu acho que está muito distante, Luciano. A gente tá perdendo muito. E aí o esporte entra novamente, né? O esporte Agora, faz... só me diz, agora, o esporte ele entra nesse contexto, mas quando eu vejo que o senhor fala do esporte com uma paixão mesmo, com entusiasmo de quem eu vejo muito, por isso que eu convidei o senhor, porque além do meu filho treinar no ATA, e que mudou muito, muito mesmo a visão dele, a minha visão, enfim, eu vejo que o senhor tem muito isso. Na infância, pelo que o senhor já começou esse nosso bate-papo, o senhor falou que a primeira pessoa que influenciou o senhor foi seu pai mesmo, ou não? Exatamente, exatamente. Meu pai... É a primeira pessoa que o senhor lembra na infância que trouxe o esporte para sua vida, é isso? Exatamente. E é interessante que meu pai era médico, né? Eu falo que era, porque ele já faleceu. Ele era médico e, assim, no fundo da clínica dele tinha um mini dojo, né? Com um saco de areia. Ele ficava lá treinando e ensinando a gente, né? Que E eu, legal. e assim, eu me apaixonei pelas artes marciais através dele, né? Porque e não só pelas artes marciais, meu pai vivia fazendo exercícios físicos, né? Ele corria, ele caminhava, ele andava de bicicleta, né? E ele nadava, ele que foi meu primeiro treinador de natação e que me Olha que motivou a fazer a prova no Minas Tênis. Aí eu fui atleta do Minas Tênis, tanto como nadador profissional, como atleta de voleibol, né? Então, que assim, demais. então desde pequeno o esporte vinha. Eu acredito no esporte porque o esporte me fez. Eu tive no início, meu pai, quando no início da carreira, a gente morava em bairros muito pobres, né? E eu convivia com pessoas que utilizavam drogas, que bebiam, que praticavam furtos e tudo mais, e eu sempre me distanciei disso, né? Meu pai era o único médico da comunidade, né? E depois que a gente foi morar em outros bairros, onde tinha melhor condições e tudo, mas eu convivi com muito isso e entrava aqui e saía aqui, ó. O esporte sempre me direcionou o caminho certo, né? O falar não no momento certo, né? O recuar. Incrível. E é interessante, Luciano, que eu sempre fui criticado na minha infância por dizer não à droga, a dizer não à bebida, ter uma comida saudável. Eu sempre fui criticado por isso para as outras pessoas, né? E hoje, se você me perguntar, todas essas pessoas que eu convivi, não tem uma viva mais, né? Porque seguiram um outro caminho totalmente diferente, né? Que Por isso que triste isso. eu acredito realmente no esporte, né? O esporte faz você ter uma visão muito clara e disciplinar da vida, entendeu? Muito. Agora, São Marcos, eu também acredito muito, eu também levanto essa bandeira, mas o que hoje, dentro dessas suas crenças referente ao esporte, o que o senhor acredita que as pessoas acham que é exagero da parte do senhor? Ou é insano? Tem alguma coisa que o senhor vê assim e fala, poxa, eu acredito muito nisso, mas as pessoas acham que é exagero, é insano, relacionado à criança e ao esporte. Fala aí para Nossa, mim. isso é fantástico, né? Quando eu falo e afirmo, né, que o esporte dentro do taekwondo, a criança vai resgatar três principais valores: disciplina, Uhum. respeito e autoconfiança,
né? E é interessante que as pessoas assim, mas como, né? Por que vai resgatar isso, né, Luciano? Hoje, a epigenética já mostra isso, né? Que nós, pais, passamos de filhos, né, todos os nossos genes de sentimentos e emoções. Por exemplo, se você tem uma emoção, qualquer seja ela, né, uma emoção, uma raiva, por exemplo, né, e você resolve alimentar esse tipo de sentimento, essa raiva. Então, eu falei assim, ó, eu estou nutrindo essa raiva. Então, essa raiva está na sua mente, é um sentimento. Então, você vai criar neuropeptídeos, ou seja, que são peptídeos que transformam uma função neural. Tudo aquilo que carrega no nosso cérebro de bom passa, mas o que de ruim também passa. Então, se você alimenta isso, essa raiva vai para o quê? Para a corrente sanguínea. A corrente sanguínea eles vão para a célula. E aí até se formar, por exemplo, uma gastrite, uma úlcera no seu estômago. A mesma forma são sentimentos e hábitos, principalmente hábitos. Por exemplo, uma família que é totalmente obesa, que não tem um hábito alimentar adequado, né? Então, ela já está nos genes, e ela passa isso para a criança. E muitas vezes os pais falam assim: puxa, mas eu faço de tudo, leva para nutricionista, levo para médicos especialistas, mas não adianta nada, põe em atividades de esporte, né? Mas e o principal, Luciano? Que são eles, é o exemplo, né? Uma que já está na genética, ela já trouxe isso geneticamente para ela. E outro é o exemplo que está dentro de casa, porque ele não está tendo alimentação adequada, ele está comendo de forma inadequada, ele não faz exercício, né? Então, tem uma muita participação. Né? Então, por isso que as pessoas que falam assim, não dá certo de forma nenhuma, você tem que olhar para o exemplo, né? É a mesma coisa que você fala assim, eu coloquei meu filho hoje no taekwondo porque ele não segue regras. Então, assim, olha, você como um professor de educação física, você, por exemplo, você sabe, peraí só um pouquinho aqui, diminui o volume, que eu acho que está dando microfonia. Você, por exemplo, você olha os seus alunos, você sabe como é que é os pais. Na mesma hora. Então, se você quer que seu filho tenha disciplina, você tem também que ter disciplina. Se você quer que seu filho respeite as pessoas, você tem que mostrar respeito às pessoas. Se você quer que ele tenha persistência, você tem que dar exemplo que, sim, eu posso, igual nós falamos, sim, eu posso, eu vou conseguir ver os obstáculos como oportunidades. Se você quer que ele tenha dedicação em alguma coisa, então comece uma tarefa e termine até o final. Não fala assim, tá difícil, deixa. Porque ele vai fazer a mesma coisa, ele vai iniciar uma atividade, seja esporte, seja tudo, também vai seguir vai agir do mesmo jeito, vai ser o seu espelho. E eu vou dizer uma coisa para a senhora. Quando eu decidi colocar o Lorenzo no ATA, depois da nossa conversa, eu sempre pensei o seguinte: bom, a base somos nós é que damos a educação. Eu acredito muito que a educação vem da família e as escolas dá a chamada escolarização. Exatamente. Então, uma coisa é completamente diferente da outra. Então, as habilidades que o Lorenzo aprende dentro do Taekwondo são complementares à base que nós damos em casa. Perfeito. Agora, Marco, o senhor falou desse contexto da genética ser passada. Agora, como quebrar essa transmissão de geração para geração esse ciclo de inatividade física que a gente está vivendo, que hoje parece tão comum, que parece que é a norma, né, hoje, não praticar atividade física. Como quebrar isso de geração para geração, além do exemplo? Ou o senhor acha que o exemplo é o primeiro passo? Você falou uma coisa fantástica aí no início, né? As atividades extracurriculares é um complemento da educação que vocês, pais, dão em casa, né? Só que hoje, Luciano, nós estamos vendo de forma diferente, né?
a maior parte dos pais, pelo número de tarefas que eles têm, eles estão que transferindo a educação para a escola e as atividades extracurriculares. Então, eles estão se isentando da educação dos filhos. Eu não falo todos, tá? Mas a grande maioria. Eu acho que chega a quase 70%, já saiu uma pesquisa nisso, tá? De neurologistas e psicólogos, onde está mostrando que quase 70% dos pais hoje transferem essa educação. E quando você transfere, Luciano, o que você faz? Você não participa, você não está presente. E quando você não está presente, né, você fica isento daquilo ao que a criança fica desestimulada, ela não vai ter incentivo nenhum para continuar a fazer qualquer tipo de atividade, porque os nossos filhos e as crianças, tudo que eles fazem por nós. Eles querem sempre provar para nós que eles são capazes e buscam o tempo inteiro o reconhecimento disso, um sorriso, que legal, você conseguiu um apoio. Eles buscam o tempo inteiro isso. E se eles não têm isso, eles vão buscar uma outra coisa para chamar a atenção. Então, aí eles vão sempre chamar a atenção. Aí você começa a ver, às vezes, pô, meu filho é irritado, meu filho faz muita bagunça, meu filho faz... Não, ele não faz isso. Ele está chamando, tentando identificar algo que chame a atenção dos pais. Então, respondendo sua pergunta, para que mude todo esse cenário, primeiro nós temos que mudar o contexto em casa, né? Pais e filhos têm que ser um núcleo só, tem que ter essa participação, tem que voltar essa participação. O pai tem que ser, a mãe e o pai tem que ser o modelo, porque ele está sendo copiado. A genética já está, a epigenética já está provando isso, que já passa gene para gene. Se você já não começa com educação alimentar, se você não tem uma disciplina de exercícios mínimos físicos, você não está servindo um exemplo. Você já viu uma propaganda onde o pai forte, muito forte essa propaganda, onde o pai fuma e a criança de pequenininha fumando, onde o pai bebe, a criança bebendo, o pai furando o sinal, ele fura o sinal com a bicicleta. Isso é muito forte, porque é o exemplo, né? Se ele não tem um exemplo a seguir, como é que nós podemos corrigir o caminho dele ou cobrar ele de qualquer coisa? Né? Então, não tem como, né? Primeiro tem que ser a base em casa tem que ser mudada. Eu acho que a sociedade onde os pais ambos precisam trabalhar, e hoje eles se tornaram escravos dos bens, hoje todos eles se tornaram escravos dos bens, tentando ter um carro melhor, uma casa melhor, uma condição melhor, você precisa trabalhar mais. E quanto mais você trabalha, mais ausente você está. E quanto mais ausente você está ausente de você mesmo. Você não está cuidando mais de você, você não está cuidando deles, que são as crianças, e de você mesmo, entendeu? Então, a estrutura, essa base, ela tem que ser mudada, né? Tem que ter uma integração maior. E qual foi, né, na pandemia, a maior dificuldade que os pais tiveram? Essa interação. Eles começaram a aprender novamente lá como educar os seus filhos, como colocá-los diante do computador para eles assistirem a aula, como ensinar o dever de casa, como buscar alternativas de recreação. Eles tiveram que fazer isso, eles tiveram a oportunidade de aprender isso. Eu espero que depois disso tudo, eles utilizem essa base e continuem, né, a incentivar os seus filhos a poderem, né, fazer qualquer tipo de atividade. E outra, Luciano, é o seguinte, as crianças hoje, a nossa geração, eu falo a nossa geração, todos nós somos pais que têm idade de 50 anos, 52 anos, passamos por uma educação muito rígida com os nossos pais. Você lembra que os nossos pais só olhavam para a gente, só faziam um olhar, a gente não entendia, não precisa fazer mais nada. E nós, inconscientemente, nós pensamos assim, eu não quero isso para o meu filho. Eu não quero esse tipo de educação para o meu filho. Né? E, ao fazer isso, eu acho que nós distanciamos muito, começamos a falar mais sim do que não.
Então, essa parte de criar limites para as crianças foram esquecidas. E muitas vezes, para compensar a ausência dos pais em casa, começou a se dar tudo, né? E as É a primeira. crianças começaram que saber o que é conquistar, o que é ter dificuldade, né? Para eles, tudo é mais fácil, é só entrar no computador que tem a resposta. E quando você vai praticar um esporte, os Não é resultados assim. não são. Não é assim. Justamente por isso, eu achei demais, porque o senhor agora puxou a outra pergunta que eu ia fazer, que é a seguinte: a criança entre 5 e 10 anos que escolhe o esporte ou o esporte que escolhe a criança de 5 e 10 anos? Muito bom. Olha, interessante, né? Aí, olha, essa é uma pergunta fantástica, né? A criança, ao menos a minha experiência, né? A criança escolhe o esporte. Ela escolhe o esporte, aquela que ela identifica. Você vê, por exemplo, pessoas que são apaixonadas com dança, pessoas que são apaixonadas com corrida, pessoas que são apaixonadas com natação, ciclismo. Ela escolhe o esporte. E é interessante Mas que a criança de 5, mas de 5 a 10 anos, ela já tem esta capacidade de escolher o esporte? algumas sim, outras Ah, não. porque Aí como depois, identificar o talento, quando é talento, quando é uma birra, não vou, não quero, ou quando é falta de estímulo? isso, Como saber isso? Porque é, é, é bem complicado. Bom, o senhor viu comigo na prática com relação ao Lorenzo. Hoje o Lorenzo, exatamente, fazendo quase 5 anos de taekwondo, hoje ele me solicita. Eu quero ir no taekwondo. exatamente. Só Então, abrindo aqui um particular, só para o senhor ter uma ideia. A última aula, nós não fomos, né? ele Eu deve ter liguei pro, puxado a orelha. pois, eu liguei para o senhor porque nós estávamos no trânsito da Raposo Tavares. Você que está nos escutando, a gente reside aqui na região de Cotia, São Paulo. Pega a rodovia Raposo Tavares, quase nunca, né, seu Marco? Tem trânsito. Bom, o trajeto da minha casa até o ATA, Granja Viana, é de mais ou menos uns 20 km. Pegamos um trânsito absurdo. Saímos até no tempo. Enfim, olhei no Google, ia chegar com 30 minutos de atraso, liguei para o seu Marco me atendeu, eu já liguei, já coloquei no viva voz do carro, eu falei, filho, não vai dar para ir. Enfim, naquele momento, ele estava com os olhos lacrimejando. Eu olhei aquilo e falei, caramba. E aí ele, não, vamos, eu vou fazer pelo menos 30 minutos. Nesse momento, passa um flash na minha cabeça. Com certeza. Porque hoje ele gosta, hoje ele tem paixão. Mas no começo, não foi bem assim. Então, Mas, como saber diferenciar o que é talento, do que é birra, do que é falta de estímulo? mas olha para você ver. Existem dois tipos de criança, né? A criança que já vem com talento nato, né? Isso a gente já percebe na aula experimental, né? Isso de qualquer esporte, né? Se ele for fazer taekwondo, se ele for fazer futebol, você já percebe isso, a criança solicita, né? Ela quer fazer aquilo. Então, você já vê o talento dela nato ali naquele momento. E essas crianças, é muito legal isso, porque elas se desenvolvem, elas têm interesse, elas vão à aula, independente, pode estar chovendo, pode estar fazendo o que for, elas vão. E tem as crianças, né, que aí não tem a motivação. O primeiro grupo são crianças que são motivadas, porque tem o exemplo dos pais. E a maior parte dessas crianças, os pais praticam alguma atividade física. E, às vezes, desenvolvem atividades físicas diferente daquela modalidade que ele escolheu. Né? Então, ele se interessa por aquela modalidade e, às vezes, ele vai em outra modalidade totalmente diferente, mas tem o exemplo do pai, tem o exemplo da mãe, que está sempre ali fazendo exercício, está sempre participando disso, daquilo. Ele tem um exemplo em casa. E tem o contrário também, onde os pais identificam uma necessidade de desenvolvimento da criança, né? Principalmente quando precisa desenvolver a parte disciplinar, de respeito, de autoconfiança, de liderança. E foi a minha.
O meu caminho foi esse. Então, aí, qual a melhor opção? As artes marciais. Né? Não tem outra. O meu caminho foi esse. Você que está nos escutando ou nos assistindo aqui, o Lorenzo, ele, bom, enfim, na escola estava tendo alguns problemas. A escola, assim como uma psicóloga orientada pela escola também, deu um subdiagnóstico de que o Lorenzo tinha TOD, transtorno opositor defensivo. Uhum. Eu, como um entusiasta do esporte, na hora falei, não, Lorenzo não tem isso. Não tem isso. Não, leva no neuro, enfim. Por desencargo de consciência, fomos no neuro. Só por desencargo de consciência, mas para mim estava claro que o Lorenzo não tinha isso e que eu não daria remédio nenhum para o meu filho. Peguei um folder de São Marco na rua, né, São Marco? Eu lembro direitinho. Cheguei no São Marco não o conhecia, e naquele momento eu decidi, falei, bom, seguinte, se o Lourenço tivesse esse transtorno aí, pensei comigo, né? Se ele está tendo confronto com a autoridade, que são os professores, mas não tinha com todos, só apenas com um ele não tinha isso, e em casa estava tranquilo. Falei, bom, se um sensei, pensei comigo, se um mestre falar assim, olha, depois de um tempo, seu filho não respeita, ele é totalmente avesso a regras, ele não me respeita, ele não, disciplina para ele não, né, não entra, aí eu falo, poxa, realmente. E não foi o que aconteceu. Lorenzo, depois de um tempo, quem foi até o primeiro mestre dele foi a senhora Cláudia, né? Exatamente. No momento era a esposa do São Marco, né? Que está na outro ATA, que é o ATA Moema, né? Moema, exatamente. Foi o primeiro mestre, psicopedagoga, né? Exatamente. E, enfim, os dois abraçaram o Lorenzo e começaram a trabalhar com ele, percebendo o Lorenzo como criança e a necessidade que ele estava precisando naquele momento. O comecinho foi super difícil, super difícil. Hoje, quando falam para mim, nossa, que bom que o Lorenzo ama taekwondo, eu tenho vontade de matar essa pessoa, porque que ele só faz taekwondo porque a mãe e eu fomos disciplinados em levar e mostramos para ele que aquilo era bom. O que eu percebo hoje, Sr. Marco, não sei se você concorda comigo, é que os pais, eles simplesmente deixam, eles cansam rápido, desistem, essa palavra que estava me faltando, eles desistem rápido, diante dessa dificuldade que o esporte dá. O esporte, ele não a conquista do esporte é um sim, e para você conquistar o sim, você tem que realmente se sacrificar, né? Mas não sacrificar no sentido ruim da palavra, que todo mundo acha, mas no sentido de se dar, de tentar e conseguir um pouquinho, tentar e conseguir um pouquinho. Então, é bem complicado isso, não? Assim, o senhor deu um exemplo fantástico, né? O senhor Lorenzo foi o meu professor, né? Ele, a partir do momento que nós identificamos a necessidade dele, foi feito o trabalho. E esse trabalho só teve sucesso por um motivo, pelo apoio seu e da senhora Débora. Porque vocês, além de acreditar, vocês estavam todas as terças e quintas-feiras lá às 9 horas. Né? Durante 5 anos. E não foi de um ano para outro, né? Porque os resultados não são assim 6 meses, não. Durante 5 anos, todas as terças e quintas-feiras, às 9 horas, um dos dois estavam lá. Sempre. Né? Isso é o papel fundamental. O que a gente vê hoje? As crianças que eu falei, né, que tem incentivo dos pais, esses são tranquilos. Agora, o segundo modelo são aquelas crianças que ainda não definiram, né, mas tem uma necessidade, foi identificada uma necessidade. Quando identifica essa necessidade,
eles podem ir para vários tipos de esportes que vão trabalhar essas necessidades. E quando vem para nós, né, e é muito interessante, eu busco disciplina, eu busco que ele tenha foco, eu busco que ele consiga seguir mais regras, né? Então a gente vai trabalhar. Mas lá no meio do caminho, quem mais precisa disso são as pessoas que vieram procurar, não eram as crianças, né? Aí você começa a perceber assim, por que as crianças param? Fala assim, meu filho começa uma atividade, depois para, começa uma outra, para. Não, é porque os pais não têm Pararam, paciência, né? não têm continuidade do processo. Eles não querem estar lá toda segunda e quarta, ou terça e quinta, naquele mesmo horário, levando, participando. Não, A gente sabe que a mobilidade urbana não contribui, a gente sabe de todas as dificuldades, é trabalho, é todo o contexto que não facilita, mas tem que insistir, porque o resultado vem, com o tempo ele vem, mas se não mostrar essa importância, eu realmente acredito, seu Marco, também que primeiro os pais têm que acreditar, os pais têm que dar a verdadeira importância, porque a criança, ela vê o quão importante é aquilo. Se ela percebe nos pais que aquilo é importante, para ela vai fazer também diferença e aquilo vai ser importante. Agora, a partir do momento que a chuva, o cansaço, o desânimo do dia, ou a tarefa, né? As tarefas dos trabalhos que engolem a gente, né? E que tiram a gente, às vezes, do equilíbrio, se isso for mais importante, ela não vai dar a devida importância, seja para o taekwondo, seja para aula de natação, seja para um treino de funcional e para uma academia. E sabe por quê, senhor Luciano? Todo ser humano tende a recuar quando ele vê que ele encontra o quê? Um obstáculo. Ele não vê um obstáculo como uma oportunidade. Ele vê como um desafio, mas não um desafio positivo, negativo. Então, ele recua. Isso em qualquer atividade e processo de aprendizado. Sim. O que é novo assusta. Então, assim, eu dou exemplo do meu filho, né? Meu filho, eu falei assim com ele, tem 3 coisas básicas que você vai aprender e o restante você vai acrescentar. Nadar, uma língua e uma luta para se defender na vida, e não só defender na vida, você ter disciplina, respeito, autoconfiança de si mesmo. Aí ele fez natação, quando ele fez natação, aprendeu a nadar, e falou assim, agora posso fazer natação, eu fui nadar. Você sabe nadar? Então tá bom. Aí ele começou a fazer o inglês, né? E o inglês dele tem intercâmbio e tudo mais, aí chegou no metade do caminho, eu vou parar. Assim, você não vai parar, você vai até o fim. E assim, ele tinha nessa época uns 9 anos, né? Você vai até o fim. Você vai formar e vai fazer o intercâmbio vai até o fim. Hoje ele me agradece por eu ter chegado perto dele e falei assim, não, você vai até o fim. Eu falei assim, poxa, pai, obrigado. No taekwondo foi a mesma coisa. Quando ele tinha 12 anos, ele estava vindo para a faixa azul, ele falou assim, eu vou parar. Você não vai parar, não. Você vai até o fim. Se chegar lá em preta, você pode até me falar alguma coisa, mas chegou lá, é um outro estágio. Um outro estágio que você vai conseguir. É o que eu acredito também. E aí eu falei, ele hoje me agradece. Hoje ele está indo para 4º dan. Que demais. E a arte marcial proporcionou ele o quê? Proporcionou ele ter autoconfiança, autocontrole, levou ele à universidade. Está indo para o 4º dan? 4º dan? Ou seja, o senhor e ele estão indo para o 4º dan? Exatamente. Olha que demais. Espetacular. E isso criou uma confiança nele, uma autoconfiança nele tão grande que hoje ele é líder na universidade e tudo mais. Agora, já imagina, seu Luciano, se lá atrás, a hora que ele falasse assim, né? Por isso que eu acho que os pais, né, de crianças de 5 a 10 anos, a criança não pode dominar. É claro que você não pode forçar, mas você tem que estar lá apoiando e mostrar para ele que aquilo vai ser muito importante para ele. Eu mostrei isso para ele. Se eu tivesse recuado, ele não tinha feito inglês, não tinha feito natação, não tinha feito taekwondo. Eu vou dizer para o senhor que eu acredito que os pais têm que insistir. Exatamente. É lógico, veja, em nenhum momento, quando eu levava o Lorenzo, ele se debatendo para ir para o taekwondo, mas quando eu colocava no tatame e falava para o seu Marco,
É com o senhor, ele fazia uma aula espetacular, é ou não é? Não teve uma única vez... Aí é outro Lorenzo, né? Ele saía outro Lorenzo. Não teve uma única vez que eu deixei ele lá, que ele ficou amuado, cabisbaixo. Não, lógico, se eu tivesse visto isso, eu conversaria, tentaria uma, duas, três vezes, mas se persistisse, eu falei, não, realmente vou tirar. Mas não, nunca foi isso que aconteceu. Agora, o trajeto até lá era beozaço, para falar bem a palavra bem clara, era BO. Era BO, olha, era chororô, e eu, como bom educador, eu palestro mais do que falo, ali. O juramento do... Fala o juramento, seu Marco, a gente já está chegando no fim, a gente tem que acelerar um pouquinho mais, porque o senhor é bom de falar, eu também. Mas fala o juramento do Taekwondo, por favor, deles. Deles? Isso. Repetir o juramento? Fala pra gente, por favor. Praticarei o Speed Taekwondo com cortesia aos meus companheiros, lealdade a meu instrutor, respeito aos inferiores e superiores. Né? Então, assim, você vê que o próprio Não, mas esse daí não é o que o Lourenço... Esse daí é do... porque agora ele já está nesse, né? Exatamente. Tá o anterior, do comecinho. Dos Karate for Kids. Dos For Kids, né? Se eu praticarei Speed Taekwondo, cortesia... Não, estou repetindo ele. Tem tanto juramento na minha cabeça que são 3 tipos de juramentos, né? Que aí você acaba falando o outro que é automático, né? Caramba, deu um branco aqui agora, Luciano. Viverei. Perseverando. Não, viverei não. Viverei cada dia de minha vida, honrando meus pais e instrutores, praticando minhas habilidades, com cortesia e respeito a todos. Então, assim, isso é muito forte, né? Isso é muito forte. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu falei, é o seguinte, se isso não entrar na cabeça dele, não sei mais o que vai entrar. E, graças a Deus, foi a melhor, eu falo hoje, foi a melhor decisão que Débora e eu tomamos para a vida do Lourenço. Foi a melhor decisão, eu levanto isso, bato na tecla para todos os conhecidos, quem eu conheço, eu falo, o Taekwondo foi a melhor decisão. Mas não é o Taekwondo em si, é o esporte. Exatamente. A gente colocou ele no esporte e foi ali, ó, de certa forma, disciplinado e, lógico, tem por trás desse esporte chamado Taekwondo, tem toda uma filosofia que é apresentada ao Lourenço e todas as crianças praticam lá. Então, isso eu acho sensacional. Marco, temos que acelerar, temos 2 perguntinhas ainda a serem feitas, que é, quando o assunto é infância e esporte, qual o filme, documentário ou livro que o senhor mais gosta e que o senhor recomenda para os pais educadores? Nossa, eu vou tentar lembrar o nome do filme. Talvez você consiga lembrar junto comigo, né? Tem um filme que é de futebol americano, né? Onde um treinador... Desafio de Gigantes? Isso, nossa, é muito marcante esse filme. Porque você trabalha ali, ele trabalha com sim ou posso, que a gente fala todo dia antes de entrar no tatame, sim ou posso. Uma cena que me marca muito é quando todos aqueles estudantes, né, estão ali sentados no campo, né, fazendo corpo mole, não conseguem atravessar o campo, e ele coloca, o tartaruga que eles chamam, né, coloca um em cima do outro, venda os olhos dele, e ele tem que ir carregando o companheiro dele, atravessando o campo. Né? Ele falou assim, você vai só até a metade. E o treinador vai, tem mais só alguns metros, só mais um metro, mais metro. Quando o garoto chega e fala assim, treinador, tem mais algum metro, que ele tinha atravessado o campo inteirinho com o companheiro dele, que era o dobro do peso dele, do outro lado, né? Assim, esse filme... Assim, é sensacional. Esse filme é sensacional. É fantástico, porque mostra, né? Isso que a gente tenta mostrar todo dia para as crianças, que elas nasceram com todas as habilidades. Basta ela ter o quê? O grau de comprometimento e acreditar nelas. Porque o nosso principal competidor, Luciano, é quem? Somos nós mesmos.
é o nosso estado psicológico naquele momento. Se eu acredito em mim, eu vou seguir. Se eu não acredito, eu recuo, né? Então, esse filme... Não sei quem fala isso, mas diz que se você acredita que pode, não sei se é o Henry Ford, não me recordo agora, poxa vida, sei que tem uma máxima que é, se você acredita que pode ou você acredita que não pode, você está certo em ambas. Porque legal. realmente, poxa, é uma pena, não me recordo agora. Está corretíssimo. Se você acredita que pode, você vai. Agora, se você não acredita que não pode... Você também está certo. Os dois são verdadeiros. Só Marco, para a gente fechar, se o senhor pudesse deixar uma frase, lição, um princípio escrito num outdoor, certo? Onde todo mundo passa, olha lá e vê. Sobre infância e esporte, que lição seria essa? Pode ser uma frase, enfim. Diz aí, o que o senhor deixaria escrito. Eu deixaria escrito uma coisa que eu aprendi, né? Na vitória, seja humilde. Na vitória, seja humilde. Na derrota, seja forte. E em todas as circunstâncias da vida, seja justo. Esse seria a coisa que... né? As pessoas têm que trabalhar muito com a vitória, têm que trabalhar muito com a derrota e, principalmente, ser justo em todas as circunstâncias. Então, na vitória, seja humilde, na derrota, seja forte e em todas as circunstâncias da vida, seja justo, né? Essa seria a frase que eu complementaria e deixaria para todo mundo, né? Que foi dita por meu mestre que falou, que fez o taekwondo, né, que foi o fundador do taekwondo lá atrás, né? Ele nos ensinou isso, e isso veio. Nossa, eu fiquei com isso, Sr. Luciano, há mais de 20 anos, né? Ele falou isso para a gente, né? E eu estou com isso na cabeça até hoje. Que demais, Marcos. Lindo, lindo mesmo. Na vitória, seja humilde, na derrota, seja forte, em todas as circunstâncias da vida, seja justo. Show de bola, seu Marco. Muito bom. Adorei nosso bate-papo. Eu também. Fala um pouquinho, pouco, né? Para a gente fechar, o ATA Granja Viana fica onde mesmo? Na São Camilo, 980, fica dentro do centro comercial Gran Jardim, né? Certo. Um lugar super legal, né? As pessoas vão lá. Com estacionamento próprio, né? Próprio, não tem problema para estacionar, já chega, né? E assim, é uma escola que a gente está de braços abertos, independente para a pessoa, né? A gente é uma família, né? A família TA Granja Viana, né? Então, ótimo. Vamos lá. Muito bom, seu Marco. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado por tudo que o senhor vem fazendo usando o taekwondo como ferramenta, né, na vida do Lorenzo e nas nossas vidas, e tenho certeza que eu falo não só por mim, como por todos os pais que têm os filhos dentro do ATA. Muito obrigado mesmo, viu? Foi Obrigado demais. Até mais. Até mais. Um abraço. Tchau.